Com as férias chegando, as crianças ficam mais tempo em casa e, com isso, os riscos de acidentes domésticos, como queimaduras, quedas, afogamentos e, entre outros, tendem a aumentar nesta época do ano. Por isso, os pais devem redobrar a atenção, já que a maioria destes casos registrados poderiam ser evitados. Td1noticias.com, a notícia no seu celular. E para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o Coronel César, do Corpo de Bombeiros aqui da capital, que vai falar sobre algumas dicas de prevenção e segurança. Coronel, bem-vindo ao JD1. E vamos começar falando sobre piscina, já que nós vimos um caso, recentemente, semana passada, de uma criança de quase 3 anos que infelizmente veio ao óbito por conta de um afogamento. Quais as principais medidas de segurança em casos de piscina? Olha, como nós vimos, esse período acontece muitos acidentes, São períodos que as crianças estão de férias, estão mais em casa, frequentam mais clubes. Então, o principal cuidado, a dica número 1, com criança em piscina, é o cuidado dos pais, O responsável, sempre de olho, nunca tirar os olhos da criança. Que naquele minutinho que você tirou, mas eu fui fazer alguma coisa e aconteceu. É justamente por isso, porque nós tiramos os olhos da criança. E ali, quando o responsável está próximo, ele consegue vislumbrar várias situações de risco que a criança está submetida no ambiente de piscina. Aqui nós estamos numa área de piscina. Eu queria que o senhor mostrasse um pouquinho pra gente se aqui está de acordo com as normas de segurança, o que tem. Pode mostrar um pouquinho pra gente, por favor? Então, aqui é um clube, Então aqui, nós olhamos aqui, ele está todo regularizado, as normas de segurança, com a proteção, o acesso, O acesso à piscina está feito, está guardada a piscina, Tem as placas de profundidade, tem as boias que são flutuantes, que são jogadas, No caso de afogamento, tem o guarda-vida que ele vem nos dias e horários corretos. Então, está certo, Mas nada supre a necessidade dos pais. Os pais precisam estar sempre de olho. Por exemplo, o guarda-vida, a pessoa que está cuidando da piscina, ela não vai ficar conversando com a criança, olha, não corre, não pula. Ele não vai, ele vai olhar a questão do afogamento, ele foi contratado para aquilo ali. Então, essa supervisão, porque aqui nós temos, daqui a pouco, as crianças começam a pular na água, a área fica toda molhada. E elas começam a brincar, correndo, pular, e isso pode gerar um acidente. Então, quem tem o dever de ter esse cuidado, esse zelo, é realmente os pais. Os pais precisam, olha, não pula, cuidado de escorregar, bate a cabeça. E a área molhada, você sabe, É fácil, muito fácil escorregar. Certo. E também temos outros tipos de acidentes, como bacias, banheiras. O cuidado deve ser o mesmo. Olha, às vezes nós falamos só casa com piscina, clubes, mas esquecemos até, existem afogamentos, nós já atendemos afogamentos, casos, situações de afogamentos em casa que não tem piscina. É muito comum nas nossas casas, nós limparmos a casa com um pano e depois pegar esse pano e deixar de molho dentro de um balde. Isso é um perigo. A criança, que está aprendendo a andar, criança por natureza é muito curiosa, os pequenininhos também. Eles vão lá na área de serviço, ver o balde, vão tentar olhar o que tem lá dentro. Nisso olhar, eles podem cair de cabeça para baixo, com as perninhas para cima, e tendo uma lâmina d'água, aquela lâmina d'água que está o pano de molho, é o suficiente para o afogamento. Cobre as vias aéreas, a cabecinha fica dentro da água, e ali, infelizmente, acontece o acidente com uma criança recém-nascida, e isso aí num momento de distração. Um outro caso que nós podemos falar também é distração, a distração no cuidado. Nós sempre falamos, os pais têm que estar de olho, os responsáveis não podem descuidar das crianças, mas a distração hoje em dia, sabe com o quê? Celular. Olha aqui, nós temos aqui as cadeiras aqui, ao lado aqui, ó. Imagina aqui, cheio de criança brincando, pulando, o pai e a mãe sentados nas cadeiras conversando. Isso aí, esse momento de distração é perigoso. Ou então a mãe está sozinha ou com outras mães conversando, se distrai e não observa a criança que está aqui na piscina rasinha, que é para a idade dela, se afoga. O celular mesmo, quantas vezes nós estamos no celular e vou ver uma mensagenzinha e passa uma, passa duas, passa três, quando você viu, já passou 5 minutos e a criança está ali, sem ser guardada, está próximo do pai, mas sem ser vigiada. Então a recomendação é vigiar,
olhar todos os passos que a criança está dando. Coronel, e em casos de afogamentos mesmo, ocorreu afogamento na hora do desespero, o que os pais precisam fazer de imediato? Olha, a primeira coisa, sem dúvida nenhuma, é retirar da água, né? A criança está ali, retira da água, deixa ao solo e já liga para o Corpo de Bombeiros de imediato, 193. Liga, né? O nosso militar está preparado, ele vai passar algumas instruções, nesse caso, lateralizar a criança, se o pai ou a mãe observar, tiver um pouco de conhecimento, observar se está tendo respiração ou não, né? Ela pode fazer algumas manobras de ressuscitação, mas normalmente a gente lateraliza a criança para poder extravasar algum líquido, né, que foi absorvido. Se tiver longe, chácara, normalmente já coloca no carro e se desloca para o pronto-socorro, né? Porque às vezes manobra tem que ter um conhecimento técnico. O que acontece? Às vezes nós passamos algumas dicas de segurança, de manobras, né? Assoprar na boquinha para voltar a respiração e esquece de fazer o contato e perde-se muito tempo naquilo ali. E às vezes, não tendo conhecimento, mais no desespero do que conhecimento técnico, perde-se tempo essencial para salvar aquela criança. Então, primeira coisa, ligar. Está em um local distante? Põe dentro do carro e se desloca, né, com cuidado até uma unidade hospitalar. Coronel, em relação às crianças um pouquinho maiores, né, na fase da adolescência, também tem um risco, né? Incluindo piscina, acho que o risco vale até para o adulto, né? Nós temos aqui essa área, o senhor pode mostrar para a gente se ela está adequada, como que está? Sim, Tainara, olha, às vezes nós nos preocupamos muito só com as crianças, esquecemos dos adolescentes, né? Então, uma coisa que eu disse também sobre os adolescentes, a brincadeira, a correria, aqui tá bem demarcado. Olha só, aqui nós temos duas profundidades, a mais clara, mais profunda, e a mais escura, mais rasa. Isso aqui é essencial para a visualização dessa diferença de profundidade, porque o que acontece principalmente com os adolescentes? Eles correm, eles brincam de pega-pega, e vêm correndo na piscina e pula de ponta, né, como a gente diz. E se não está demarcada, e às vezes acontece algumas piscinas, em casa mesmo, é difícil as casas terem as piscinas demarcadas igual essas aqui. Então eles vêm correndo e pula, só que numa dessa pode ter um cálculo errado, e pular, ao invés de pular na parte profunda, ele vem e pula na parte mais rasa, bate a cabeça, causando acidentes sérios, né? Acidentes sérios, perda da mobilidade, sequelas irreparáveis, né? Então, para os adolescentes, isso acontece muito. Outra coisa que acontece muito com os maiores, né, as criancinhas um pouco maior, é que às vezes os pais já colocam na natação, né? Ou está fazendo natação ou já fez natação. E aí eles descuidam dessas, não, meu filho já sabe nadar, já fez natação, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. E deixam de observar as crianças um pouco mais maiores, né, 8, 9, 10 anos, os pré-adolescentes e adolescentes, e deixam de ter o cuidado que tinham com os pequenininhos, quando eles eram pequenos. E aí também pode acontecer o afogamento, né? Ou por confiarem demais em boias, né? Com as crianças principalmente. Coloca boias, coloca o coletezinho, mas o colete pode escorregar e sair, né? Porque passou protetor, ficou liso, o colete escorregou, ou furou o colete, a boinha pode ter furado e a criança pode afogar. Então são vários fatores, por isso que a gente sempre fala, nada substitui a guarda dos pais, né? Se for ter que sair, eu vou ali pegar uma carne ali, vou pegar uma cervejinha, eu vou no banheiro, retira a criança e leva. Não vou levar? Então deixa um outro adulto cuidando daquela criança. Não pode deixar de maneira nenhuma a criança sozinha na água ou próximo de piscina. Se na sua casa não tem tela como nós temos aqui no clube, providencie uma tela, providencie alguma coisa que dificulte o acesso da criança à água, ou algum tipo de barreira, tela, grades, alguns decks, né? Não tenho condições ainda? Tranque todas as portas de fundo, de corredores da casa que deem acesso para o local da piscina. Só assim você vai ter a segurança de ter uma criança em casa com piscina. O salvamento para esses casos de crianças maiores é o mesmo? Mesma coisa, né? As crianças, primeira coisa, retirar da água, cuidado se você não sabe nadar e vai entrar numa área profunda também, cuidado,
né? Então nós temos que ter esse conhecimento de entrar na água, retirar, né? Nós falamos de piscina porque normalmente elas não são tão profundas, né? Os adultos conseguem ficar com a cabeça para o lado de fora. Então retira, coloca ao lado, chame imediatamente o Corpo de Bombeiros que nós deslocaremos o mais rápido possível. Coronel, nesta época do ano vocês têm um reforço? Como que a corporação se prepara? Olha, nós fazemos reforços nas cidades onde tem balneários, né? Bonito, onde as pessoas se deslocam mais para os balneários. Aí nós fazemos um reforço. Na cidade, como são muitos clubes, né? Nós temos só os atendimentos que são aumentados. Nós reforçamos as nossas equipes nesse final de ano, sim, mas não fazemos o trabalho in loco, né? Mas nas cidades onde existem, sim, o maior acesso a banhos, né? Rios, aí nós reforçamos nosso efetivo, sim. Agora mudamos de cenário para falar sobre outro assunto também que ocorre dentro das casas, principalmente nas férias. Coronel, vamos falar agora sobre queimaduras. Quais os principais riscos de uma criança na cozinha de uma casa? Olha, primeiro que a gente já recomenda que cozinha não é local de criança, né? Então, ter sempre esse cuidado de não deixar as crianças, principalmente as menores, né, frequentarem a cozinha, porque tem muito material cortante, né? Mas para nós os maiores riscos, né, o que mais tem acontecido de acidentes domésticos com crianças em casa é principalmente no fogão, né? As crianças são curiosas, então elas, às vezes, panela no fogo, elas querem olhar o que está lá dentro. E nisso querer olhar, elas pegam e puxam a panela e tudo aquilo que está dentro vira para cima dela, causando sérias queimaduras, né? Às vezes, dependendo do que está fazendo, no corpo todo, e ali fica manchas, marcas, sequelas para o resto da vida. Outra coisa que acontece muito também são queimaduras mais leves, mais ocorrem com forno, né? Às vezes faz um pão, faz um bolo, faz algum assado e deixa aquele local ali de fácil acesso. Na altura das crianças, elas vêm e abrem, né? Aquele ar quente pode queimar, elas colocarem a mão dentro das áreas metálicas, né? Sofrer queimaduras também. São coisas muito comuns que acontecem com as crianças em casa. Coronel, usar as bocas de trás do fogão seria uma saída? Isso. Outra dica que nós damos é justamente isso, colocar as panelas lá para trás, tá? Principalmente as frigideiras, que tem um cabo, né? Então, as mães, quando forem fazer a comida, não deixar o cabo voltado para cá, porque a criança vai pegar no cabo e vai virar todo o conteúdo para cima dela também. Então, usar sempre as bocas de trás e os cabos voltados para dentro do fogão, que é uma dica de segurança que funciona excelentemente. Em casos como estes, o que os pais devem fazer de imediato? Olha, de imediato, retirar a criança próximo do local. A sensação da queimadura, ela é desesperadora para a criança, ela vai gritar muito, né? Então, colocar alguma coisa que não colocar nenhum objeto. Pasta de dente ensinam, porque refresca, né? Borra de café também ensinam, não colocar nada. Pega um pano úmido e coloca por cima da queimadura, que aquilo ali vai refrescar um pouco, e ligar para o Corpo de Bombeiros também, o 93, que nós encaminharemos uma viatura de emergência para fazer esse atendimento. Tadeu1noticias.com, a notícia no seu celular.